Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria podemos estar juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Nós estivemos esses 15 dias atrás, né, Gregório? Uns 15 dias atrás, na cidade de Andrade. Olha, realmente foi uma recepção de primeira ali, né, chefão? Muito, mas muito obrigado mesmo aos irmãos de Andrade, aquelas pessoas da onde nós ficamos na pousada, né? Turma boa, parabéns aos senhores e muito obrigado por tudo que fez pelo grupo Palavra e Música. Realmente foi um momento muito realmente gostoso e emocional, tanto para os donos da pousada como para o grupo todo. Realmente ficou emocionado, foi um momento muito bom. E os irmãos, na pessoa do irmão Joel, junto com o irmão César, do qual entramos em contato toda hora com eles. Queremos agradecer, irmão Joel, e a turma toda da igreja, tanto de cima como de baixo, e ao nosso irmão César, mais uma vez, muito obrigado, irmão César, por tudo que tem feito pelo grupo Palavra e Música, por onde o Senhor tem nos levado. São pessoas realmente que merecem todo o amor, todo o carinho, todo o respeito do irmão Inácio e de todo o grupo. Nós realmente ficamos já com saudade e esperando, quem sabe, o ano que vem, pela misericórdia de Deus, os senhores tendo o convite, a gente vamos abraçar com muito amor, com muito carinho. Que Deus abençoe aos senhores. Fica gravado no grupo e o grupo vai ficar sempre lembrado. Eternamente na volta de Jesus estaremos todo mundo junto e cantando e bendizendo e louvando o nome do nosso Deus. Vamos ouvir o Pai Nosso, como realmente faz parte do começo do nosso programa, com o nosso irmão Gregório. Lembra do Gregório? Você que lá de Andrade e de outros, aqui está o irmão Gregório cantando mais uma vez para a honra e glória de nosso Deus. Nós vamos mandar o programa para vocês, tá bom? Deus abençoe. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu.
nosso pão vem hoje. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, que maravilha ouvir o Pai Nosso, não? Pode ficar aqui, não tem problema não. O Pai Nosso é tão gostoso, diz a irmã White, que nós não devemos sair sem orar o Pai Nosso, porque realmente é aquela oração do qual o próprio Jesus nos ensinou. E é muito, 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 muito. Agora nós temos aqui logo em seguida o quarteto Catedral, né? Com o pastor já falecido, sua esposa também, que era muito amigo nosso, principalmente ele ali, Azevedo, junto com a irmã Isilda, né? Zilda Azevedo e os demais que eu não me lembro agora o nome deles, mas os outros são ainda vivos, né? Quem? Ele também morreu, né? Já faleceu. Você não sabia? Já faleceu, já assim. Então nós vamos ouvir esse quarteto, realmente que hinos. Será que os quartetos novos não dá para copiar essas coisas antigas tão bonitas que nos leva bem perto de Jesus? Dá uma olhada e põe o ouvido bem atento, que estilo de música é esse que leva aos pés de Jesus. Não é tico-tico eu fubá, chapão. É hino sacro. Vamos ouvir? Para a honra e glória do nosso Deus. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim, ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor.
esse amor que meu Deus me tem, ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus a mim, ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim, de ter Deus amor por mim. Eu era ovelha errante que não amava o curral, nem a voz do meu bom pastor, nem seu bordão pastoral. Eu era um filho mau que ao lar não tinha amor. Eu não amava meu bom pai e fui-me sem temor. Não mais errante agora, atendo ao seu bordão. Sua doce voz me apraz ouvir e sigo em prontidão. Não mais um filho errante, não mais irei vagar. Do Pai Celeste escuto a voz, deveras amo ao lar. Obrigado, que bom realmente estar ouvindo esse estilo de hino, né, do qual Deus é louvado. Nós vamos pedir a orientação de Deus nesse momento, mais uma vez. Querido e glorioso Pai que está nos céus, humildemente mais uma vez aqui estamos para te agradecer pela vida, pela saúde, por muitas bênçãos que tu tens nos concedido, e pedindo a uma porção dobrada do teu Santo Espírito, o batismo do teu Santo Espírito, para que aquilo que falar não seja nosso, mas unicamente de Cristo Jesus, e que teu nome seja exaltado para a tua honra e para a tua glória. Perdoa nossos pecados, abençoa todas as emissoras que estão transmitindo os nossos programas e os demais, em nome de Jesus. Amém. É tudo se o Espírito de Deus não nos orienta, nada feito. A palavra de Deus, como abertura do nosso programa, sempre Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus avisa para tudo que o irmão imaginar. Deus nos revela tudo, mas tudo que os senhores imagina, Deus revela. Ele não deixa nenhum dos seus filhos inocente. Eu, às vezes, costumo dizer, às vezes, em alguma igreja que pregam, essa igreja é tão rica, a igreja adventista do sétimo dia é tão rica na palavra de Deus, nos testemunham, que não pode dizer naquele dia
que não tenham conhecimento, se não quer ter conhecimento. E às vezes muitas coisas a pessoa deixa de lado, principalmente quando mexe no bolso. As pessoas fazem que não nada a ver. É difícil você ouvir o sermão que nós vamos pregar hoje. Muito difícil. Eu acho que bem difícil. Eu, durante toda a minha vida que estou na Igreja Adventista, que eu me lembro, quem pregou só foi eu mesmo. Numa igreja, e que vou pregar hoje, aqui também, duas igrejas nós pregamos. Eu nunca ouvi, se os senhores ouviram, me perdoa, mas é muito difícil, porque o que eu vou falar é difícil mesmo. Mas o cristão, pela a vontade do Espírito de Deus, é que falamos tudo. Não devem deixar ninguém inocente. As pessoas têm que saber, a decisão é deles. Olha, se eu digo que amo a Jesus, eu tenho que lutar para fazer a vontade de Jesus, não é a minha vontade. Minha vontade é muito terrível. Mas eu tenho que lutar para fazer a vontade de Cristo, que é a salvação. Ele morreu por mim e por todo que nele crê. Independente de onde você é, de onde você foi, que raça, não importa. O importante é que você acredite que ele morreu por você. Se você acredita, você diz, olha, Jesus morreu por mim, então eu vou fazer tudo o que ele me ensina. Por isso ele diz, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando eu começo a examinar as escrituras, eu começo a descobrir o que era a vida de Jesus, o que ele fazia. Aí eu lembro, vou lá em Isaías 8:20, a lei é o testemunho, se não falarem desta forma, jamais verão a alça, jamais verão Jesus. Aí eu começo a ler o testemunho, aí vou descobrindo o que Jesus ensinou, e o que Jesus fez por mim, e por todo aquele que nele crê. E vai me usar, e vai usar você, vai usar qualquer um que queira ser usado por ele. E não existe coisa mais gostosa do que ser usada por Cristo. E você procurar fazer a vontade de Cristo. Olha, o que podemos fazer para os pobres, necessitados, idosos, órfãos e viúvas, etc. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Nunca devemos perder a oportunidade de servir alguém quando nos procura. Nunca devemos perder a oportunidade quando alguém nos procura. Quando alguém vem nos procurar, é Deus que disse, vai a fulano ou a fulana. Então temos que entender isso. Deus é que manda a pessoa vir ao fulano ou a fulana nos procurar. Se nós não aproveitar essa oportunidade com muito amor, com muito carinho, podemos ser úteis e pensar primeiro em mim, esquecer daquela pessoa que está nos procurando. Que cristianismo eu estou procurando? Estou procurando seguir Jesus? Será que quando eu procuro Jesus, Jesus diz não para mim? Não. Ele nunca fez isso comigo. E tenho certeza que eternamente Jesus nunca vai fazer isso comigo. Porque eu procuro, ele sabe por que eu procuro. Antes de eu procurar, ele já sabia que eu ia procurar ele. Então ele sabe as pessoas de quem devemos procurar e quem não deve. Ele que manda, ele que toca no Espírito, o Espírito Santo toca no meu coração e no seu, as pessoas que devemos procurar. Quando procuramos pessoa que ele não tocou, procuramos pessoa errada e sempre dá errada. Primeiro, porque quando uma pessoa nos procura, foi o nosso Deus que o mandou. Deus conhece o meu e o seu coração. João 2,6 diz assim, 1 João, diz o seguinte, aquele que diz que permanece nele, deve também assim andar como ele andou. Como foi que andou Jesus? Eu vou descobrir. Concorda, irmão? Se eu leio a palavra de Deus, se eu leio o testemunho,
vou descobrir como andou Jesus. Diz a irmão White, você sabe, eu sou adventista, sétimo dia, acredito na Bíblia e no dom profético dessa igreja. Essa para mim é a igreja de Deus. O povo de Deus está espalhado em todas as igrejas, mas essa é a igreja de Deus. Na hora certa esse povo se ajuntarão, não tem nem dúvida. Diz a irmã White no livro Vida de Jesus, livro gostoso de ler. Nas páginas 48 a 49 o seguinte: Jesus revelava um tocante interesse por todos os homens, por todos, não por um só. Quando fala de homens no sentido genérico, não homem e mulher. A toda pessoa sofredora com que deparasse, tentava ajudar, não dispunha de recursos, mas muitas vezes renunciava ao próprio pão, a fim de mitigar a fome de alguém. Jesus renunciava até ao seu próprio pão, não comia, mas dava para alguém. Lembra de uma vez, eu já, em algum dos meus sermões aqui, eu citei de uma experiência ali da Avenida São João, numa travessa. Eu passei a semana inteira sem tirar um pedido. E um vendedor passar a semana inteira sem tirar um pedido, a verdade de entender, um vendedor fracassado. E eu me sentia muito fracassado naquele momento. Digo, enfrentar o meu gerente e não ter um pedido para levar, é um vendedor fracassado. Aquilo me machucava muito, mas eu digo, Senhor, eu tenho que enfrentar. Eu não vendi, tenho que falar para ele. Ele vinha lá de Jundiaí, uma vez por semana, toda sexta-feira. E eu, como almoço mais assim, quando estou na cidade, como se diz, em restaurante vegetariano, né? E os irmãos sabem que depende do lugar, o preço tem o seu valor, né? Depende do lugar, o preço realmente tem um valor. Então, uma vez um almoço no vegetariano equivale a vez 2, ou talvez até mais comerciais. Entendendo? Depende de onde você vai almoçar. E eu naquele dia só tinha o dinheiro do almoço e dinheiro da condução. E eu enfrentei o gerente, ele disse, mas Inácio, nenhum pedido, nem que seja ele pequeno, se ele veio de Jundiaí para me encontrar, eu não tenho nenhum pedido. Aquele me achou, eu disse, chefe, nenhum pedido. Mas era meio-dia mais ou menos, eu saí dali arrasado do escritório. Era ali uma travessa de São João, que eu não me lembro agora, a rua. Aí vim, quando chegou no meio daquela rua, tem uma panificadora, que hoje ainda tem essa panificadora. E eu vejo ali um mendigo rasgando pão assim, comendo aquele pão assim, rasgando. E eu lembrei de Jesus, que ele ficava com fome e dava comida. E eu falava comigo mesmo, né? Uma oração secreta, irmão White e a própria Bíblia tem um poder muito grande. E eu gosto sempre de orações secretas. E eu disse, Senhor, eu não sou Jesus. O Senhor sabe que eu sou um pecador. Jesus não sentiu fome, mas suportou. E eu não aguento, eu tenho fome e quero comer. Mas vamos fazer assim, Senhor. Eu comigo, falando com Jesus. Eu vou fazer assim, vou dividir esse meu almoço. Hoje eu não vou almoçar. Vou fazer um lanche. E vai dar um bom lanche para mim e um bom lanche para ele. Dividi no meio certinho. Fiz questão de dividir certinho. Não rasguei a nota não, porque tinha trocado, dei certinho, dividido. E quando eu dei aquela nota para aquele mendigo, ele falava assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu digo amém, 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 amém. E tanto amém, que naquela tarde, irmão, eu vendi por toda a semana. Amém. E o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu digo, neném, se eu soubesse que a bênção era tão grande, eu tinha dado, era tudo. Porque foi uma bênção que eu nunca espero. Eu não dei pensando em volta, eu dei pensando em Jesus.
Então, tudo que você fizer, e eu fizer, tem que fazer por amor a Jesus. Se eu vou devolver o meu dízimo, é por amor a Jesus. Se eu vou devolver a minha oferta, o meu pacto, por amor a Jesus. Se eu vou fazer uma oferta por amor a Jesus, tudo que eu vou fazer tem que ser por amor a Jesus. Não por vaidade minha, mas por amor a Jesus. Porque Ele já fez para mim. Ele me deu antes. Antes de você vir a mim, Ele já me deu. Se Ele não me desse, eu não tinha como arrumar. Eu dou porque Ele me deu para mim primeiro, né? Então, quando a gente fazemos isso, irmão, sentimos tão felizes. Eu saí naquele dia realmente vitorioso, alegre, contente com o meu Jesus e comigo mesmo por ter feito esse ato. A bênção que Deus promete. Quando seus irmãos falavam asperamente aos miseráveis e desgraçados, Ele ia ter com essas pessoas, Ele dirigia palavra de bondade e animação. Existe uma lei a favor dos pobres e também, ao mesmo tempo, uma promessa. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo, deixa eu ver aqui, Deuteronômio no capítulo 15, né? Capítulo 15, veja o que diz nos versículos 7 a 11. Capítulo 15, versículos 7 a 11. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, e nem fecharás a mão a teu irmão pobre, enquanto o rico vem na igreja. Ele dá na igreja, mas não visita um pobre nem que a vaca atusa, como diz alguém lá no norte. Porque ele sabe que o pobre está precisando, mas ele prefere dar lá 10 mil, 20, 30, 50, às vezes 1 milhão na igreja, porque o nome dele aparece. Fulano deu 1 milhão, mas aquele que deu 1 milhão nunca foi na casa de um pobre. Primeiro que tem a ver até noite de pobre, né? Porque o pobre, às vezes depende do pobrezinho, a casa é tão aquilo, ele não quer entrar ali, parece ali no ambiente dele. Tá certo, tá bom, não é teu ambiente mesmo. Mas ele não dá para um pobre, ele poderia pegar. E quantos pobres? Quantos pobres? Eu conheço um ricão, conheci, não vou citar o nome dele, é muito bem conhecido. Ele chegou a dar 1 milhão para a evangelização, deu terreno, deu casa. Depois ficou na mão, ficou vendendo de porta em porta a sua esposa, roupa, essas coisas. Mas a quem ele deu 1 milhão, não arrumou nenhum emprego para ele. Ele apareceu, o nome destacou, e na hora que ele precisou, quem foi que socorreu? Só Cristo. Ele aprendeu uma lição. Graças a Deus que ele está firme na igreja. Ele não disse, está firme, mas aprendeu uma lição. Antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade, aquilo que é preciso. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, ou seja, o ano do perdão, né? Como quem diz, está aproximando, eu tenho que perdoar a pessoa. Não, já perdoou desde já. O ano da remissão, de sorte que os teus olhos seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração
quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. O irmãozinho, nós fomos visitar, irmão Pinguele, já falecido, 90 anos, e nós fomos fazer uma visita a Pinguele. E Pinguele, né, não tinha pessoa realmente humilde, já tinha perdido uma vista, e só tinha uma vista do qual ele lia a palavra de Deus e gostava de cantar os hinos de louvor ao nosso Deus. Uma vista para cantar hinos e ler a palavra de Deus. E nós fomos visitar ele, ele disse, irmão Inácio, está com seus quase 90 anos. Ele disse, eu só tenho uma vista, do qual eu leio a palavra de Deus e gosto de estar cantando meus hinos. E estou em tempo de perder, não vou poder mais ler a Bíblia e nem realmente cantar hino de louvor a meu Deus. Casa simples, humilde. Eu fui com o irmão Jairo Barreto, já falecido, esse irmão, e o irmão Pinguele também. E eu digo, o que está acontecendo? Ele disse, eu fui fazer o exame, e o médico disse que não dá nem um mês para mim perder essa vista. E lá no NPS, só daqui 3 ou 4 meses que vai ter a vaga. E eu falei assim, se for por mim, o que precisa fazer no hospital? Naquela época era R$1.000 para fazer a operação da catarata, quase assim. E eu cheguei e disse, se for por mim, o senhor não vai perder sua vista. O senhor vai continuar lendo a Bíblia e cantando os hinos de louvores a Deus. Aí saí dali, aí ele disse que dia domingo estava aberto. Aí eu saí dali e o irmão Jairo falou para mim, disse, irmão, o senhor tem dinheiro? Eu digo, não. Ué, mas como o senhor falou para o homem que R$1.000, e onde você vai arrumar esse 1.000? Eu digo, ué, ele não é filho de Deus? Eu também sou. Deus vai me dizer aonde eu vou pedir. Eu vou pedir, ué. Estou pedindo para ajudar o meu irmão. Não fica preocupado. Olha, no programa da tarde, os irmãos conhecem bem, e chamava Liga, né? Programa JA. Para você conseguir de manhã é difícil. Imagina na parte da tarde, porque muitos não vão, R$1.000 ali. É muito difícil, muito, mas muito difícil. E eu cheguei, procurei, digo, eu vou pedir. O primeiro que me pediu, disse um não. Já era para me desanimar logo de cara. Não. E eu sabia que a pessoa tinha apartamento, vivia bem, coisa, tinha a sua boa aposentadoria, tudo. Não, não tem. Bom. E disse ainda por trás. Eu não vou citar aqui, que é muito pesado, mas a pessoa deu uma banana por trás de mim e o outro não me viu e falou, né? Eu disse, tá bom, não tem problema não, deixa. Aí foi um outro, deu R$5. R$5. Opa, amém. Mas não, 5 não, deu 10. Aí disse, esse camarada parece que é louco. Falou por trás de mim, não me fala, mas a pessoa me falou para mim. Eu disse, esse camarada é louco, eu não vou mais R$1.000 aqui para cuidar desse homem. R$1.000, esse camarada não pensa. Bom, ele não sabia que eu estava pensando em Deus e que tenho confiado no meu Deus, né? Eu confio no meu Deus. E ele então pedi, ele deu 10, mas falou isso por trás. Aí pedi mais 5 para outro, aí pedi ao tesoureiro, naquela pessoa com apartamentos, prédio, lá no colégio, por todo lugar, na praia, por todo lugar. E eu pedi R$5. Aí ele falou assim, disse, eu não tenho. Eu digo, o quê? Você não tem? R$5? Rapaz, isso é pecado. Dá um cheque. Não tem. Isso é pecado. Deixei.
E foi pecado porque depois as consequências veio para ele. Eu acho que se ele lembrar desse daí, ele nunca mais vai fazer tal coisa. Ele está vivo ainda, esse está vivo. Mora lá para lá de Nogueira, coisa. Esse está vivo. Eu não sei como é que está, mas eu sei que as consequências veio depois da pessoa fazer uma coisa dessa. É uma maldade, né? Aí pedi um outro, que sempre está nos Estados Unidos, vai, volta. Aí chegou e disse, olha, pelo seu trabalho que você está fazendo, eu vou te dar $70. Ana, tá bem? $70. Pegou e disse, opa, já melhorou. Aí foi um outro, me deu R$300. Olha, você veja aí, eu fui juntando. Aí o outro, pegou dois amigos, digo, rapaz, você vai me dar 100. Você acha que eu tenho? Claro que você tem, então está aqui. Aí o outro, você acha que eu tenho? Tem, tá aqui. Deu 100. Conclusão, irmão, naquela tarde, olha, antes do programa JA, pela misericórdia, eu tinha feito a visita ao Pinguele, tinha voltado para a igreja e arrumei R$1.200. Ele precisava de 1.000. Vamos lá na casa do irmão? Vamos. Amanhã o senhor pode ir que a gente vai com o senhor para o senhor for operar. Aí fomos lá, operamos, assistimos a operação, o médico, e os 200 que sobrou quando chegou na casa dele, nós, aqui é para o senhor fazer uma compra. Ele ficou todo contente e viveu cantando, louvando a Deus, com a sua visão que ainda tinha, e lendo a palavra de Deus até a sua morte. Jovem, quando alguém pedir, faça de tudo, porque Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, tive preso, estive hospitalizado e você foi me visitar. Aí nós perguntamos, Senhor, quando fizemos isso? Ao Senhor, quando eu fizesse a um desses pequeninos, a mim eu fizesse também. Que maravilha ouvir isso de Jesus. Você não quer ouvir isso? Eu quero. Não faço por exibição, não faço por exaltação, mas faço por amor a Cristo, porque Ele fez tudo por mim. Você sabe o que eu comia de manhã? Farinha com açúcar, farinha com sal, farinha com café. Dá para você entender isso daí? Era essa a minha comida, não tinha dinheiro nem para comprar um pãozinho. Lá no norte passa aqueles homens com aqueles balalai de pão nas fazendas, e eu corria atrás dele para pedir um pão, para comer um pãozinho, que não tinha dinheiro para comer. Está entendendo? E Deus nunca me desamparou. Comendo farinha com açúcar, farinha com café, farinha com sal, isso é comida, mas é comida para mim, foi mim, e me sustentou. Trabalhando o dia todinho para ganhar não é canjica, lá no norte chama mingau, alguma coisa assim. O dia todinho para ganhar um prato de mingau, e a mistura, sabe o que era? A pimenta. Eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Por que não fazemos o que Deus realmente nos pede? Não é tão fácil fazer o que Deus nos pede. Diz aqui, em Testemunho Seleto, volume 2, páginas 508 e 509, diz o seguinte: com respeito aos pobres e os doentes e os velhos, devido a certas circunstâncias, alguns dos que ama e obedece a Deus caem em pobreza. Ele é obediente a Deus, mas cai em pobreza. Outros não são cuidadosos, não sabem se dirigir. Outros ainda são pobres por causa de doenças e infortúnio. Seja qual for a causa, acha-se necessitados, e ajudá-los é importante. É importante, realmente, da obra missionária. É um ramo da obra missionária, diz a irmã White. Todas as nossas igrejas devem cuidar dos seus pobres. Nosso amor para com Deus deve exprimir-se no fazer bem aos necessitados e sofredores da família da fé.
cujas precisões nos chega ao conhecimento e exige nosso cuidado. Toda alma se acha para com Deus sobre particular obrigação de observar com especial compaixão seus pobres de dignos. Sobre consideração alguma deve ele ser passado por alto. Ou seja, está para lá, né? E haver muitos faz assim mesmo, né? Infelizmente, cristão só tem a capa, o resto, o miolo não tem nada. Escreve Paulo à igreja de Coríntios o seguinte, em Coríntios capítulo 8, veja o que diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 8, veja o que diz a palavra de Deus aqui, 8 versículo de 1 a 6. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundâncias de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade, porque eles, testemunho eu, diz Paulo, ele viu, seus próprios olhos, fez parte, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, não tenho condição, mas vou ajudar, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. À medida, Paulo aqui aconselha que eu e você devemos realmente entendemos a situação dos irmãos, primeiro os domésticos na fé, diz a Bíblia, e depois os demais. Não adianta a gente ajudar os de fora e o de casa está morrendo de fome. Não, eu tenho que ajudar o meu aqui e ajudar o de fora. Ajudar o de fora. Mas tem que primeiro eu ver a minha fé, se está precisando do meu apoio e da minha colaboração, seja do que for. Houve uma fome em Jerusalém, diz ela, e Paulo sabia que muitos dos cristãos se havia dispersado e que aos que havia ficado estaria da mesma maneira privado de simpatia humana e exposto à inimizade religiosa. Exortou, portanto, as igrejas a enviarem assistência pecuniária a seus irmãos em Jerusalém. A importância arrecadada pela igreja excedera a expectativa dos apóstolos, ou seja, eles pediram para ajudar, e a ajuda foi tão grande, mas tão generosa, que ultrapassou aquilo que eles estavam esperando. Constrangido pelo amor de Cristo, graças a nossa igreja faz isso, hein? Todas as igrejas adventistas fazem isso no momento difícil. Os crentes deram liberamente e encheram-se de alegria por exprimirem assim sua gratidão ao Redentor e seu amor pelos irmãos. Isto é verdadeira base da caridade, segundo a palavra de Deus. Lembre que quando os discípulos, eles se reuniam, às vezes para ajudar os irmãos, por exemplo, você paga um aluguel de 2.000, então a sua necessidade é 2.000. Não é 1.000. 1.000 não vai resolver esse problema. É 2. Outro era 1.000. Então sua necessidade é 1.000. Então 1.000 para aquele e 2 para aquele. Dependendo da necessidade de cada um, seria ajudado.
o pobre, o rico, do jeito que estivesse passando, todo seria ajudado. Diz Testemunho Seleto, volume 2, página 509, ainda em Testemunho Seleto, volume 2, 509 e 510, diz o seguinte: a questão de cuidar de nossos irmãos e irmãs idosos, destituídos de lar, é objeto de contínua assistência. Que se pode fazer por eles? É uma pergunta, diz a irmã White. O esclarecimento a mim dado pelo Senhor, e é repetido. Não é, irmã White, simplesmente eu vou falar isso, não. Deus orientou ela, falou para ela, para falar para mim, para você e para todos. Não é melhor estabelecer instituições para cuidar dos velhos, ou seja, fazer uma casa de repouso para os velhos. Não, não é esse o conselho. Para que eles fiquem juntos na companhia um dos outros. Não é esse o conselho de Deus. Nem eles devem ser mandados para fora do lar, a fim de receberem cuidado. Ou seja, quantos dos irmãos do Senhor não suportam mais cuidar do meu pai nem da minha mãe? Eu vou pôr ele no asilo porque eu não suporto mais, né? Ou no casa de repouso, que chama, que é a mesma coisa assim. E cuidar dele. Ora, aquele pai, aquela mãe, coitado, sofreu tanto para cuidar daquele filho pequeno que deu tanto trabalho, e agora depois ele tem que cuidar dela, ou dele, e põe lá no canto, como diz, eu tenho dinheiro, eu pago, deixo lá no melhor negócio, e fica bom. Não é porque ele sente a falta do carinho do pai, ou melhor, dos filhos, ele sente, e da familiar. Ele em casa, por muito trabalho que ele dê, ele ainda está vendo o carinho dos filhos, mas quando o filho abandona, realmente ele sente falta, e a verdade tem uma depressão, e morre até mais rápido, porque fica deprimido. Que os membros de cada família ministre os próprios parentes, ou seja, eu tenho que cuidar dos meus, e os meus têm que cuidar de mim também. Quando isto não é possível, essa obra pertence à igreja e deve ser aceita igualmente como deve e como privilégio. Ou seja, se eu não tenho condições de sustentar aos meus parentes, que é da minha igreja, meu parente, não tenho condições financeiras, a igreja deve cuidar desses meus parentes, porque eu não tenho condições. A igreja, veja lá, a igreja. Todos os que têm o Espírito de Cristo hão de considerar os débeis e idosos com especial respeito e ternura. Continua, irmão White, A Nascença de Bom Viver, página 204, 205. Lembre-se do que diz em 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Diz a irmã White, no livro A Ciência do Bom Viver 204, o seguinte: sempre que seja possível, devia ser o privilégio dos membros de cada família o atender a seus próprios parentes. Quando assim não se dá, a obra pertence à igreja e deve ser considerada como um privilégio da mesma maneira que um dever. Todos quanto possuem o Espírito de Cristo terão uma terna consideração para com os fracos e os idosos. Quando isto acontecer, é uma prova de caráter. Nas páginas 205 de Ciência do Bom Viver, diz o seguinte: sempre tendes os pobres convosco, diz Mateus 26, 11. Cristo, e pois fazer-lhe bem quando quiser. Marcos 14, 7, Tiago 1, 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com os nossos pais, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas atribulações, e assim mesmo guardar de se contaminar do mundo. Ainda
nas páginas de 205 da Ciência do Bom Viver, diz o seguinte: ao colocar entre os inválidos, os pobres, de modo a dependerem de seus cuidados, está Cristo provando seus professos seguidores, por nosso amor e serviço a seus necessitados. Filhos, provamos a genuinidade de nosso amor por Ele. Negligenciá-los é declarar-nos falsos discípulos, estranhos a Cristo e seu amor. Em Lucas 6,35 diz o seguinte: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Provérbio 28:27, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que deles esconde os olhos será acumulado de maldições. Olha, Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu vou ler só aqui uma parte que diz aqui, deixa-me ver aqui, na página 209 diz assim: para os que cuidam dos... Olha que promessa Deus fala. Para os que cuidam dos cegos, dos coxos, dos afligidos, diz o seguinte: aos que mostram piedade para com os desafortunados, os cegos, os coxos, os afligidos, as viúvas, os órfãos e os necessitados, Cristo considera como guardadores dos mandamentos, os quais terão a vida eterna. Amém, amém e amém. Pessoas que não eram guardador dos mandamentos, mas cuidava dessas pessoas, Jesus considera como guardador dos mandamentos e terão a vida eterna. Agora, esse último texto aqui eu não podia deixar, diz assim: se eu vir os que se encontram em posição de confiança, negligenciando, outra parte, a irmã White diz assim: se a igreja não tiver condições de cuidar desse membro da igreja, essa é forte, a associação deve cuidar. Quando? Eu não sei, mas é isso que está escrito. Se quiser pode pedir que eu mostre. A associação deve cuidar. Você já viu a associação procurar alguém para cuidar? Que eu saiba, não. Mas é o dever, tanto meu, como da igreja, e como da associação. Deve cuidar daquele membro. Agora, eu vou ler aqui com respeito ao ministro. Se eu vir que se encontrar em posição de confiança, negligenciando os ministros, ou seja, aqueles ministros idosos, né? Cumpre-se apresentar o assunto àqueles cujo dever é deles cuidar. Ministro que fizeram fielmente sua obra, não deve ser esquecido ou negligenciado ao se tornarem débeis da saúde. Graças a Deus que a igreja cuida. Nossas associação, ela cuida. Isso nós temos prova. Não deve menosprezar a necessidade dos que levaram aos encargos da obra. Foi depois de João haver envelhecido no serviço do Senhor que foi exilado para Patmos, e naquela ilha solitária recebeu ele mais comunicações do céu do que havia recebido durante toda sua vida inteira. Irmãos, eu tenho uma experiência de 2 ministros. Um que ia processar a igreja, e pela misericórdia de Deus não deixamos, outra hora quem sabe a gente conta,
E outro que de fato estava fim já de aposentar e não tinha nem aonde morar. Eu fui lá na meu presidente, que é coração muito grande, e disse: presidente, o senhor não pode deixar pastor, que foi meu pastor, e ele vai se aposentar e não ter aonde morar. Ele disse: não, irmão Inácio, pode ficar cegado que ele vai ter onde morar sim. E graças a Deus, até hoje, ele ainda está vivo e tem a sua casinha para morar. Realmente muito importante. Que Deus abençoe, que tanto o irmão Inácio, como os demais irmãos, como a igreja, como a associação, faça aquilo, uma assim diz o Senhor, o que está escrito. O que está escrito. Bíblia e Espírito para você. Eu sou Bíblia e Espírito para você. Eu acredito. Vamos ouvir uma mensagem com o nosso irmão Gregório, encerrando, agradecendo todas as emissoras que têm nos dado a oportunidade de transmitir o programa Palavra e Música, e também de todos os demais da emissora TV Sinec. Que Deus abençoe a cada um particular e aos irmãos e aos amigos de todo o mundo que nos ouve. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou. Pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olha a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu. Como ainda perdoou a todos que o pregaram lá, mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos gravou para mim, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Amém. O presidente do qual falei que disse: irmão, não fique preocupado que ele vai até a casinha dele. Ele está falecido, foi mais um do presidente que amamos muito, pastor Paulo Estado. Deus tem tido misericórdia de sua família e tenho certeza que Deus cuidará cada vez mais de sua família. Querido glorioso Pai que está no céu, queremos te agradecer por esses momentos
do qual passamos juntos aqui meditando na tua palavra. Dá uma porção dobrada do teu Santo Espírito, abençoa este lar, esta emissora e as demais em toda a face da terra que está transmitindo os nossos programas e os demais. Perdoa nossos pecados, aceita com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.